Aqui no meu canal a gente vê bastante acontecer e traços de transtornos de personalidade que já vêm apresentando sinais desde muito cedo. E eu gostaria que você falasse um pouco dessa parte mais da neurociência na Tá, formação da personalidade. perfeito. Até o que a gente sabe, eu vou te falar, e estamos em 2024 e a neurociência tá, né? Estuda, descobre algo novo. Então, hoje vou te falar como que a gente enxerga a formação da personalidade. Existe sim um traço genético, tá? E muitas pessoas que estão assistindo aqui sabem, principalmente quem tem neném em casa, seja filho ou viu neném de alguém, Uhum. que na mesma família, se tiverem duas crianças, podem sair completamente diferentes, não só da parte física, Uhum. mas de comportamento também. Sim. Você vê uma criança mais arredia, né? Aquela que fica grudada na mãe, aquela que já se dá no colo dos outros, uma mais calminha, uma mais irritada. Então, esses são traços que a gente pode dizer que já nasce com o bebê. E tem vários estudos de bebezinhos desde os dias que eles nasceram até virarem adulto e permaneceram alguns traços que se via já lá no berçário. Uhum. A teoria que fala que encontrou aí pelo menos 5 traços é a teoria Big Five. Como que é isso? São 5 traços de personalidade identificadas hoje como genética, tá? Então, chama Big Five. Ocean, a palavra em inglês. A primeira é a letra O, que em inglês é Open to Experience. Olha que coisa, quanto que o bebê nasce já curioso. Olha. Aberto a novas experiências. Uhum. Esse bebezinho fica mais fácil das pessoas em casa saberem quando você dá um brinquedinho para ele, o quanto que ele manipula aquilo, ou você põe ele na escola, o quanto ele já é curioso para saber como que é a sala de aula, às vezes nem volta para ver a mãe, do tanto que ele é aberto às novas experiências. E aí, com o passar do tempo, se esse traço permanecer, se a criança é muito aberta às novas experiências, ela é muito curiosa, ela quer saber de tudo, ela quer experimentar vários restaurantes, vários passeios. Já aquela criança que é mais fechada, ela quer comer sempre no mesmo lugar, não gosta muito de mudar de escola, prefere sempre os mesmos amigos. E aí, futuramente, de repente, o trabalho dela é melhor que seja um trabalho mais padronizado, porque ela não gosta muito de novidades. Entendi, Tá? não é muito aventureira. E Não aí é tem a muito criança que é aventureira. mais aberta a novas experiências. Isso. Isso já é visto desde pequenininho. Desde pequenininho. E não é um traço 880. Você pensa aí de, sei lá, de 0 a 100, é sempre um espectro, Sim. tá? Uhum. O segundo traço, que é a letra C, é a consciousness, que é quanto, olha que maluco isso, quanto o bebê já nasce com uma conscienciosidade que é entrega de resultado. É aquela criancinha que ela quer fazer já as coisas certas, tá? Na escola, eu costumo dizer que é fácil de ver. A criancinha, a professora fala assim, olha, pessoal, vai ter prova no dia 15 de janeiro, sei lá, 15 de... A criança já abre, já anota na agenda, já avisa os amiguinhos, você faz grupo comigo. É aquela que no dia 15 vai entregar o trabalho. Organizada. Organizada, já pronta para ter resultados positivos. O oposto é aquele que no dia 15 não sabe nem o que estão entregando na sala de aula. Olha, isso acontecia tanto comigo, doutora. Sério? Gente, sabe o que acontecia? A professora falava para sala as coisas. Eu não sei se ela falava só uma vez na semana, o que era. Eu não prestava atenção e passava. Passava, nem sabia o que estava acontecendo. Mas você fez tal coisa? Não. Fez o quê? Eu acho que eu tinha alguma coisinha. Algum traçozinho de TDAH, né? Pode ser. Pode ser. Acontecia isso. Mas é genético. É genético? Sim. E aí, olha que coisa, né? É genético, mas essa criança vai sofrer. Porque tinha que saber.
a data. Então, elas falavam, mas que mundo que você vive? E meu Isso. irmão mais novo, coitado, meu Deus, ele era pior que eu. Ele vivia no mundo dele, assim, ele era pior ainda, mas a professora não entende, as professoras não entendiam nessa época. Parece que você tá fazendo de propósito, né? Exato. Tinha coisa assim que eu chegava em escola nova e elas não explicavam direito, eu tinha que ir pegando no dia a dia, e isso pra uma criança que é meio distraída não é tão fácil, né? E aí eu levava altas broncas. Então, olha só, a gente tá falando, Giovana, de um traço que você não tinha culpa, porque a gente tá falando de você pequenininha, tá? É verdade. E já que você gosta de pensar sempre na formação da personalidade, do impacto que isso vai ter nas escolhas futuras de vida, tá? Até na psicopatia ou qualquer coisa, vamos pensar o que essa criança que não saiu no padrão que se esperava sofre numa sociedade, né? Com certeza. Pode ser que no máximo a gente pode chegar aí pelo menos numa baixa autoestima, porque ninguém vai virar para você e quer entender o seu contexto. Não, só vai dizer que você tá errada. Exato, é verdade. Mas isso tem como melhorar, porque assim, eu acho que eu levei tanta bronca ao longo da infância nesse colégio que eu estudava, que ele era bem puxado mesmo, um colégio ótimo, assim. Mas as professoras ainda não tinham tanto conhecimento nessa parte, enfim, nem culpo elas por isso, mas eu percebi que com o tempo eu fui ficando muito mais atenta, tomando mais cuidado. Porém, no CrossFit era outra coisa que acontecia comigo. O professor quando ele ia explicar a aula, minha mente fugia, pá. E eu falava, olha, e isso faz pouco tempo, faz o quê? 2 anos que eu fazia CrossFit. E assim, eu falava, eu vou prestar atenção. Dessa vez, nessa aula, eu vou prestar atenção, não vou perder nenhum detalhe da aula. Quando ele ia explicar a aula, porque no CrossFit é assim, né? Ele explica a aula inteira no começo. Quando ele começava a explicar, eu pensava em outra coisa. Aí quando eu voltava, ele já tinha explicado tudo. Eu chegava pra ele e falava, eu pensei em outra coisa. O professor dava risada, ele nem tava pensando em outra coisa enquanto você tava explicando. E é sem querer. Sem querer. É um negócio muito rápido, que somente vai quando você volta e fala, ih, perdi. Sim. Desse jeito. E provavelmente, tudo isso que eu tô falando de traço genético, pode escrever aqui, esse podcast vai ficar marcado. Daqui a algum tempo, as pessoas vão saber o que é geneticamente. Por que acontece isso? No caso, se for um TDAH, tá? A gente já sabe que tem um déficit de dopamina, e a dopamina é o que faz a manutenção da atenção. Então, a gente tá falando de uma característica associada a um distúrbio neuroquímico. Ou nem seria um distúrbio, seria um funcionamento. Tá? Eu não vou falar distúrbio porque a gente chama de distúrbio, né? Mas, a gente fala de um transtorno, né? Sim. Olha, eu tô sendo diagnosticada neste momento, tá, gente? Mas olha só, mas não é que coisa maluca, né? A gente chama de transtorno, tá? Se for um transtorno, porque tem uma baixa de dopamina e talvez você não consiga fazer manutenção de atenção, pode ser, mas muito provavelmente você deve ter características de criatividade, de coisas que são melhores do que a população em geral, mas ninguém está atento a isso para te dar uma qualidade. Entendi. Então você fica só com o defeito. Sim. Você não presta atenção, mas ninguém vira para você e fala: você não presta atenção, mas quando tem que criar algo, você é assim. Né? Às vezes não é seu forte a atenção, mas o seu forte é alguma outra coisa.